Então vamos analisar agora um filtro do tipo passivo. Um filtro, no caso, com resistor e capacitor. Basicamente, filtros passivos são circuitos baseados em resistor, capacitor e indutor em qualquer configuração. Um filtro ativo, por exemplo, é um filtro baseado em amp-ops. Só fazer um esquemático aqui. Componente ativo. Tá? Ou um circuito baseado em transistor. Tá? Por quê? Porque esses componentes têm que ser alimentados para que eles operem sob entradas, produzindo saídas. O resistor opera sob uma entrada para produzir uma saída sem uma alimentação externa. Então isso diferencia, isso torna ele um filtro passivo, em comparação, em oposição a um componente ativo, que precisa ser alimentado para que ele possa operar. Então, só para a gente ter uma noção do que a gente está tratando. Posteriormente, a gente vai tratar de filtros ativos, tá? Ou sistemas baseados em componente do tipo ativo. No nosso caso, componente ativo vão ser os amp-ops, não vamos lidar diretamente com transistores. Então, vamos primeiramente escrever a equação desse circuito. Lei das correntes neste nó. Então, eu vou ter tensão Y de T menos tensão X de T, gera a queda de tensão sobre resistor, mais variação da queda de tensão sobre o capacitor, multiplicado pela capacitância, gera corrente no componente. E eu tenho zero. Soma das correntes nula. Multiplicando por R todos os termos e rearranjando, eu vou ter RC dy dt mais y de t igual a x de t. Equação diferencial linear a coeficientes constantes. Agora eu vou aplicar a transformada de Fourier sobre os dois lados da igualdade. Então, dessa forma, eu tenho RC transformada da derivada Jω, que multiplica a transformada de y, mais a transformada de y, igual a transformada de x, ou y de ômega dividido por x de ômega, função de transferência, resposta em frequência, transformada de Fourier da resposta ao impulso, é igual a 1 sobre RCJ mais 1. Né? Costumo colocar entre parênteses J para evidenciar a razão de polinômios que eu tenho aqui na função de transferência. Ou outra forma de escrever isso, 1 sobre RC, 1 sobre J mais 1 sobre RC. Então, essa expressão descreve no domínio da frequência o comportamento desse circuito, a ligação entre y e x no domínio da frequência. Vamos ver quem é a resposta ao impulso. Sabemos que h de t é a transformada de Fourier inversa da função de transferência h de ômega. Para resolver isso, eu vou partir do seguinte. Eu vou considerar um sinal g de t, e na menos ATU de t, e vou calcular o seu g de ômega. E depois eu vou comparar o resultado com essa expressão. Né? Mais à frente a gente vai lidar com razão entre polinômios e formas de calcular essa transformada. Mas basicamente, se eu calcular a transformada desse sinal com essa cara, eu vou ver que ele é muito parecido com esta expressão. Então, g de ômega, integral de menos infinito a mais infinito, g de t ena menos j ômega t dt, que é igual a integral de menos infinito até mais infinito, a ena menos at u de t
E na menos J ômega t dt. Então, basicamente, este limite é afetado por este degrau. Então, veja, a gente sempre volta na parte temporal para a gente ter uma visão mais clara. Isto é igual a integral de 0 até mais infinito, a e na menos a t, e na menos j ômega t dt. Só vou juntar os expoentes. A integral de 0 a mais infinito, e na menos j ômega mais a t dt. E isto é igual a a que multiplica e na menos j ômega mais a sobre t dividido por menos j ômega mais a. Para t igual a zero até t igual a mais infinito. Então veja, dependendo desse valor de a, o expoente decai à medida que t vai para infinito. Então o a tem que ter certas propriedades naturalmente, porque o termo j ômega é seno e cosseno, ele não contribui em nada. Assumindo que há convergência, para t infinito o numerador vai a zero, então eu vou ter a 0 menos 1 sobre menos j ômega mais a. E o nosso g de ômega, associado a este g de t, é a 1 sobre j ômega mais a. Veja, por comparação, eu noto que o meu a, 1 sobre rc. Então, veja, já que eu tenho o a, assumindo o a positivo, então vou colocar aqui, ó, para a maior do que zero e a pertencente aos reais, nessas condições, essa função decai e é ela que força a convergência. Vamos lá. Por comparação, h de t é 1 sobre rc, e na menos t sobre rc, u de t. Então, esta função é a resposta ao impulso, cuja transformada de Fourier é a nossa função de transferência. Então, graficamente, o que nós temos é uma função com a seguinte característica: h de t. Então, para t igual a zero, nós temos 1 sobre rc. Minto. Para t na vizinhança à direita, 1 sobre rc. Na vizinhança à esquerda, 0. Em t igual a zero, metade de 1 sobre rc. E aqui eu vou decair de acordo com a nossa constante de tempo. Certo? Notando que h de t é uma função causal, ou é um sistema causal. Causal por quê? H de t é zero para t menor do que zero, naturalmente. Ou realizável. Ele existe na prática. Claro, a gente partiu do circuito que existe, verificou que a sua resposta impulso é causal. Então vamos ver só como é que o h de ômega se comporta no domínio da frequência. Então veja, aqui eu tenho uma representação temporal do circuito, com a qual eu farei convolução com qualquer x de t de entrada do circuito RC.
E aqui eu tenho, na sequência, como ele se comporta no domínio da frequência. Então, só replicar o H de ômega, função de transferência do circuito, 1 sobre J ômega RC mais 1. Coloquei nessa notação só para facilitar um pouco o nosso desenvolvimento. Então, veja, vou fazer uma tabela com base nesta função, para a gente descobrir com que elementos nós estamos tratando em magnitude e fase para diferentes frequências. H de ômega, módulo de H de ômega e fase de H de ômega. Então, estão vendo que é bastante repetitivo o processo. Para frequência igual a zero, notem, substituindo zero no lugar de ômega, eu vou ter 1, cuja magnitude é 1 e a fase 0. Tá? Lembrando que implicitamente aqui eu estou um número complexo com essa representação fasorial. Próximo. Quando ômega é igual a mais 1 sobre RC. Note que o valor 1 sobre RC é a constante de tempo. Vamos ver se a frequência for numericamente igual à constante de tempo. Quando eu faço essa substituição, eu vou ter 1 dividido, vamos colocar aqui. Simplifico RC com RC, então vou ter 1 mais J. Certo? Se eu quiser, eu posso multiplicar isso aqui por 1 menos J, 1 menos J pelo conjugado, eu noto que o numerador, 1 menos J, dividido pelo produto 1 mais J, 1 menos J, certo? Que dá 2. Então, módulo deste número, veja, eu posso pensar módulo do numerador dividido pelo módulo do numerador, que dá 1 sobre a raiz de 2, ou módulo de 1 menos J, que dá a raiz de 2, dividido pelo módulo do denominador, que é 2. Então, de qualquer forma, eu tenho raiz de 2 sobre 2. E, finalmente, observando, o numerador agora vai ser um número real, denominador 1 menos j, ou seja, menos π sobre 4. Lembrando, estou tratando dessa representação. Vou colocar aqui, ó. 1 dividido por 2, menos 1 sobre 2. Então, esse comprimento, raiz de 2 sobre 2, é essa angulação menos π sobre 4. Certo? Então, veja, fica fácil a gente entender magnitude e fase, simplesmente pensando no número complexo na sua conversão polar retangular. Agora, vamos pensar se eu tivesse menos 1 sobre RC. Quando eu faço isso, eu tenho menos aqui, eu passo a ter mais e mais, e simplesmente mudo aqui mais, certo? E agora eu tenho no numerador 1 mais j aqui, nessa parte em azul. E, finalmente, vamos imaginar um ômega tendendo a mais infinito. Vou apagar aqui só para a gente ter mais simples isso. Então, quando eu tendo a mais infinito, vejam, esta parcela vai absorver o valor 1. Então, eu vou ter aproximadamente 1 sobre j infinito, cujo módulo numerador 1, módulo denominador infinito, aproximadamente 0. Puramente imaginário,
para deixar aqui multiplicando pelo conjugado. Opa. Aqui vai ficar, como eu falei, um pouco estranho, porque eu vou ter essa representação. Certo? Então, eu tenho J aqui e eu vou colocar tudo inteiro aqui. Menos J, multiplicando pelo conjugado. Os J's aqui se cancelam. J vezes menos J mais 1. Vou colocar aqui, então, menos J infinito sobre infinito vezes... Veja que aqui é bem abstrato, tá? Para a gente entender o que eu estou tratando. A parte interessante aqui é puramente imaginário negativo. Então, menos π sobre 2. E se eu for para menos infinito, menos. Só vou fazer todas as mudanças para vocês perceberem bem do que a gente está tratando. Aqui eu tenho menos, aqui eu vou multiplicar por mais, eu vou ter mais, e aqui eu tinha um mais. Puramente imaginário negativo. E aqui, mais infinito. Então vamos plotar graficamente, depois vou reproduzir o sinal no tempo, só para a gente perceber relações. Tá? Então, magnitude. Somente valores positivos. E fase, valores positivos e negativos. Então, veja, eu só estou plotando magnitude e fase, nada mais, de uma função complexa, por isso magnitude e fase. Então, para a frequência 0 eu tenho 1, para a frequência 1 sobre RC eu tenho aproximadamente 0,7, menos 1 sobre RC, raiz de 2 sobre 2, e à medida que eu me afasto, eu vou tendendo a zero. Isso é um esboço para a gente fazer novamente. Tá? Função par, já que o h de t é real. E aqui em magnitude, partimos 0 em 1 sobre RC. Eu tenho 45 graus. E muito distante eu tendo a π sobre 2 negativo. E menos 1 sobre RC, π sobre 4, tendendo a π sobre 2. Então vamos ver. Vejam que, a grosso modo, eu tenho uma mudança de comportamento exatamente 1 sobre C. Então eu tenho uma inflexão nesse ponto. Mesma coisa aqui e aqui. Então veja, o valor 1 sobre RC dita a velocidade de carregamento ou descarregamento do circuito RC, do seu capacitor, certo? Porque o resistor e o capacitor regulam a quantidade de carga que vai fluir por o capacitor ou do capacitor. Ao mesmo tempo, se observar aqui, vou fazer aqui um esboço, um modelo ideal pode ser entendido como um filtro passa baixa, onde a frequência de corte é 1 sobre RC. A grosso modo. Certo? Veja, mudança aqui também de comportamento.
Outra coisa, dependendo desse valor, essa inclinação é mais suave ou mais abrupta, certo? Aqui o que eu vou ter é tornar a frequência de corte, deixar só uma quantidade menor de componentes senos e cossenos passarem, dependendo deste valor 1 sobre RC. Então, esse valor 1 sobre RC pode produzir naturalmente essas mudanças que eu estou acenando, produzir situações como essas aqui, mais suavidade, menos suavidade. Tá certo? Então, note a importância desse fator 1 sobre RC, tá? Que vem justamente desses exponenciais no tempo e como eles se lidam com o exponencial complexo na hora que a gente calcula a transformada de Fourier. Então, aqui é só para a gente entender, então, que um circuito RC com essa configuração é um filtro passa baixa. A gente usa isso em circuitos de uma maneira geral para, entre aspas, filtrar, eliminar ruídos, que são componentes de alta frequência, vibram muito rápido. Então, vibrando muito rápido, o capacitor não consegue acompanhá-los, ele só deixa passar as componentes mais lentas, que permitem ele carregar e simplesmente anular a corrente que passa no resistor, replicando Y igual a X para componentes de baixa frequência.